Fala, meus irmãos, tudo tranquilo, tudo na paz. É uma grande honra que eu trago esse meu amigo, esse meu camarada, meu bruxo, Matheus Copini, todos vocês certamente conhecem. Trago ele hoje aqui porque já nutria certo interesse que ele respondesse algumas perguntas que norteiam a nossa realidade, a nossa modernidade. E é evidente que ele é um cara estudado, é um cara, sim, de conhecimento, sempre trazendo pensamentos importantes e interessantes lá no canal dele. E, por mais que às vezes nós não concordemos com tudo, ao pé da letra, isso é excelente. Isso é muito bom, pois toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é sinal de que as pessoas não estão pensando, não têm personalidade, não têm entendimento sobre aquela questão a ser discutida, a ser debatida. Podemos sim ter várias coisas em comuns e também divergirmos de outras coisas. Isso é humano, isso é real, isso é sensato. Mas resolvi fazer 5 perguntas ao Copini, pois gostaria de saber a visão, gostaria de saber a opinião dele, como ele enxerga, como ele se coloca nas respostas em relação a essas cogitações que tanto nos aflige na modernidade. Daqui em diante, meu amigo, sinta-se à vontade para responder aí as 5 perguntas, como bem entender. Pode demorar o tempo que for, sem dor de cabeça. O show é teu, o palco é teu. Fale conosco, Copini. Dê um salve aí pra galera. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade por estar aqui no podcast do meu bruxo Guilherme The Viking. Fui convidado por ele, considero esse cara um amigo, não o conheço pessoalmente, não chamo ele para conversar sobre assuntos altamente filosóficos, mas sempre troco uma ideia com ele e o considero meu bruxo. E olha que não é qualquer cara que eu fico aí considerando meu chegado, Então, agradeço muito essa oportunidade. O Guilherme me deixou aqui 5 pautas, 5 dúvidas, E a primeira delas é: o que você diria para um homem que não vê sentido na vida, que não consegue um propósito para si? O sentido da vida, a gente sabe muito bem qual é. E ele é espiritual, ele não está no mundo. Ele não está no mundo. Então não adianta procurar, não vai encontrar no mundo. Vai encontrar fora dele. Você sabe do que eu estou falando. Então olha só, a gente coloca sentido nas coisas e tira o sentido das coisas. E é por isso que nós temos tantos conflitos. Os maiores conflitos da vida do homem, assuntos que permeiam essa confusão toda, estão em cima de sexo, os impulsos sexuais do homem, seus vícios, incluindo a pornografia, a sua relação ou falta dela com mulheres, a sua indignação com o comportamento feminino, que causa essa revolta no homem. E essa é uma primeira fase, num ponto de evolução. Isso tudo só existe porque nós pegamos a convivência entre duas pessoas e tiramos o sentido dela, mudamos o sentido dela. Então, mudando o sentido, nós temos algo que aparentemente parece ser sem sentido. E aí, por exemplo, quando se trata de relacionamentos, o homem olha para aquilo e pensa: nossa, mas isso é sem sentido. Mas fomos nós que tiramos o sentido real. Nós quem? A humanidade. Não é eu, você que está ouvindo, eu que estou gravando. A humanidade tira o sentido. E aí o que a gente faz nesse ponto? A gente começa a perceber que muitas coisas foram tiradas de contexto. A gente muda o sentido, entende? Qual que é o sentido de fato de eu me relacionar com alguém? Não é eu somente obter prazer, obter satisfação pessoal, ser reconhecido, mas sim, no fundo, lá no fundo, a formação de uma família, a perpetuação da nossa espécie. Esse é o sentido real. E nós mudamos isso. E por isso hoje as coisas parecem ser meio sem sentido. O mesmo vale para a nossa vida, eu percebo. E que os homens eles não têm um propósito a seguir. O homem é regido pelo seu instinto sexual. Mas aí ele percebe assim: nossa, mas para que vale a pena eu me relacionar com mulheres se está muito difícil? Então ele não tem aquela ânsia de lutar e crescer, porque o homem sim, ele é movido muito mais pelo próprio pênis do que pela própria honra, pela própria cabeça.
E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar ao longo da vida. E se o resultado final não é mais uma motivação para nós, é normal que a gente abra uma lacuna para dar uma de nihilistinha. Eu já passei por isso em uma fase na adolescência, você provavelmente ou está passando, ou já passou, ou vai passar. Essa fase nihilistinha é fase, é uma bobeira, é uma imaturidade. E algo vai acontecer na sua vida, principalmente no sentido negativo, ou seja, um sofrimento, e vai trazer para ti sentido. E se tratando do significado assim mais superficial da palavra propósito, esse que se tornou mais comercial, eu tenho que questionar, será que realmente, cara, propósito vai ser tu fazer algo que tu ama? Por exemplo, trabalhar com algo que não te dê somente dinheiro, mas que tu realmente gosta de fazer? Essa não é a realidade de todas as pessoas. Então eu jogo a pergunta para você que está ouvindo. Nós precisamos mesmo de um propósito? Qual é a importância de um propósito, entre parênteses, relacionado ao ganha-pão, ao trabalho de um ser humano? Será que nós temos mesmo que endeusar esse propósito? Ou será que o nosso propósito ele nem está nesse mundo? A segunda pergunta aqui é, o que será do futuro dos relacionamentos? Será que vai ser cada vez mais inviável para que um homem encontre uma mulher para se relacionar? Como é que vai ser o futuro? Muito importante essa pergunta e muito bom alguém me dar espaço para falar sobre ela fora das minhas redes sociais. O mundo parece estar podre, o mundo está muito escroto e parece que a cada mês que passa a escrotidão aumenta, a escrotidão das pessoas no geral. Além de tudo, está muito nítido que vivemos em uma guerra cultural onde existe uma desconstrução muito clara da masculinidade do homem e uma ascensão do feminismo, e isso afeta diretamente os relacionamentos. É implantado um germe na cabeça das mulheres de que independência é igual a putaria. Eu tenho pena de quem pensa assim, eu tenho pena de quem se rende para isso. E tudo isso nos faz pensar que será cada vez pior. E eu digo, será que fica pior do que já está? Na minha humilde opinião, acontecerá um fenômeno, que é uma separação do 80-20 ali. Porque o mundo está tão retardado, e esse retardamento é tão perceptível aos olhos de quem consegue enxergar, que é muito fácil que algumas pessoas se recusem a se render a isso. Então, quanto mais retardado e aparente de retardado ele está, mais algumas outras pessoas percebem que elas não querem fazer parte disso. Então, se a podridão ela vem mais à tona, tem aquela pequena parte que não quer ser podre, aquela pequena parte que se afasta cada vez mais. Então, se tratando do futuro, de relacionamentos, o que vai acontecer para mim é uma separação cada vez maior entre as pessoas que querem se relacionar e as pessoas, essas coisas aí que a gente vê e chama de mulher. Essas coisas de TikTok aí pra mim não é mulher, tá? Eu nem vou chamar de mulher. Gente que não tem, sabe, não tem a mínima noção da realidade. Então, vai se criar, já está se criando, na verdade, um abismo entre as pessoas que acreditam no mundo, na relação afetiva entre homem e mulher. Claro que o número de pessoas é cada vez menor, mas o abismo também é cada vez maior. E assim, eu era um cara que eu não acreditava nisso. Mesmo tendo um relacionamento bom há muitos anos, eu não acreditava nisso, sabe? Mas eu comecei, por uma questão de loucura mesmo, a tentar falar também para mulheres. E o meu público, que sempre foi só de homem, começou a crescer porque as mulheres começaram a entrar. E eu nunca imaginei que o interesse das mulheres em se relacionar, em ter um relacionamento decente e se desvincular dessa podridão, eu nunca pensei que elas tivessem esse tanto de interesse, e elas manifestam isso nas minhas redes sociais, eu vejo isso todo santo dia, e essa é uma coisa que me faz acreditar no mundo. E é claro, aumenta esse abismo entre as pessoas que querem e as pessoas que já não tem mais jeito, né? E as pessoas que querem, elas que se resolvam entre elas, e as que não tem mais jeito que se lasquem entre elas. E o abismo, ele vem se mostrando cada vez maior. Então, ficou um pouco confuso o que eu quis dizer aqui, mas para tentar falar de uma forma mais clara, existirá uma separação muito grande no modo de pensar das pessoas despertas que querem construir algo decente e o modo de pensar das pessoas que não despertaram ainda. E mesmo as pessoas que já despertaram, mas caíram naquela ilusão de black pill, de que nada tem sentido, nada tem solução, essas ainda estão nas pessoas que não despertaram ainda, tá? Infelizmente.
E é claro que por eu acreditar fielmente do fundo da minha alma de que relacionamentos são bons, se você consegue achar alguém bom, não quer dizer que eu compadeça com a ideia de você se relacionar com a primeira que apareça, ou você ter uma carência em relação a isso e buscar um relacionamento a todo custo. Porque aí você não vai encontrar alguém que, entre aspas, preste, sirva, que inclusive servir é o significado de ser homem, né? Servir a si mesmo, servir a sua família, servir a sua sociedade. E dentro de um relacionamento, uma pessoa servir para outra significa que uma pessoa vai servir ao outro e vice-versa. E se não tiver o vice-versa, também não vai funcionar. A terceira pergunta aqui é como você lida com o tédio, com a vontade de se desligar de tudo. Cara, eu sou uma pessoa que... Eu acho que por já ter vivido muitas experiências na vida, eu me entedio muito fácil. E eu não tenho muito o que fazer quando eu lido com o tédio, a não ser ficar entediado. Só que tem uma questão. Eu sei que eu crio muito quando eu estou entediado. Eu me sinto muito criativo, né, quando a gente entra num estado de ócio criativo. E eu estou usando isso ao meu favor. Por exemplo, eu não sei se eu comentei isso abertamente, mas eu estou agora passando um certo tempo em Goiânia. E esse tempo que eu estou passando em Goiânia, eu tenho asco de cidade grande. Eu acho que cidades grandes adoecem as pessoas. E eu vim de um lugar de colônia mesmo, de mato. E para mim é muito diferente estar aqui. E esse lugar, eu não gosto desse lugar, mas eu estou aqui. Porque me deixa extremamente entediado. E esse tédio é perfeitamente intencional. Porque eu estou agora totalmente focado na criação do Lover. Então aqui eu não tenho absolutamente nada para fazer além de trabalhar. Então eu trabalho muito, muito focado e muito inspirado. O tédio me dá essa criatividade. Então mais ou menos é assim que eu lido com o tédio. Às vezes até estou forjando o tédio para criar mais. Tá? Mas em algum momento eu acho que eu não quero sentir tédio e acabo sentindo. Olha, eu acho que eu não tenho muito o que te responder aqui, porque eu simplesmente às vezes fico entediado e espero essa coisa passar. Número 4. Qual a escola ou pensamento filosófico que mais se aplica à sua existência e por que se identifica com ele? Eu não tenho uma escola ao qual eu me identifico. Eu sou um cara que já estudei de tudo. Muitas das coisas que eu estudei hoje eu percebo que elas não prestam. Isso desde coisas relacionadas à espiritualidade até coisas relacionadas à parte da filosofia. Então esse estudo de tudo, ele me deu algo muito importante para a minha vida, que é a habilidade de pensar, a habilidade de refletir com mais clareza sobre as coisas. Então eu acabo pegando muita referência que me serve de ajuda para esclarecer o mundo. E é claro que, bom, eu tenho 30 anos, então eu não estou nem perto de me considerar um pensador. E tenho um longo caminho pela frente, né? Então eu tenho apenas umas ferramentas a mais aí para entender o mundo. Não tenho nenhuma escola filosófica em que eu posso dizer que eu sigo. Mas, bom, as três principais, e não necessariamente isso é filosófico, que acho que de certa forma regem um pouco da minha vida. Primeira delas, obviamente, o estoicismo. Eu me alinho muito com os valores do estoicismo. Me considero um estoico? Não, de forma nenhuma. Eu gosto muito daquela parte do estoicismo em que nos ensina a se desvincular do mundo. Isso para mim é uma lei que eu tento dia após dia, mas eu nunca vou me considerar um estoico. Eu gosto do epicurismo, eu gosto da visão de Epicuro sobre felicidade e prazer. De você viver uma vida com uma felicidade dosada, com um prazer dosado, e você não negligenciar isso como os estoicos, mas viver isso com muita temperança. E é claro, né, o cristianismo, os valores e a moralidade, que para mim serve como a melhor maneira de você viver a sua vida, de você ver e enxergar o mundo sobre essa ótica. Número 5, fale sobre meritocracia. Nós somos senhores do nosso destino. Vencemos se trabalharmos duro? Baita pergunta. Olha, eu no fundo, o que eu sou um facilitador na evolução das pessoas. O meu maior trabalho, ele está relacionado a desenvolvimento pessoal, não a filosofia, não a algo espiritual e até mesmo não diretamente a relacionamentos, apesar de que isso é uma coisa que eu venho falando bastante
mas o meu trabalho é desenvolvimento pessoal. Então não tem como eu ser um cara do desenvolvimento pessoal sem acreditar que a gente vencerá se a gente trabalhar duro. Bom, então assim, eu não acredito em meritocracia no sentido de que o mundo é igual para todos. Isso é besteira a gente acreditar nisso. Eu sei que as coisas são totalmente difíceis para algumas pessoas e fáceis para outras, e se a gente pensa nisso, gera indignação, né? Ou outras pessoas vão se indignar ao olhar para nós. Só que, por um lado, eu também acho meio burro a gente comparar, tipo assim, o pobre e o rico, o preto e o branco, o homossexual e o heterossexual. Não, isso para mim é uma frescura, tá? Porque a desigualdade de vida e não desigualdade social, ela mora em todos os campos. Por exemplo, eu posso ser um cara que veio de família rica, mas ter uma doença sem cura, tá entendendo? A gente não consegue olhar essa pessoa e ver quantas pauladas ela tomou da vida, independente da sua classe social, cor, né, ou seja lá o que for. Então existe uma desigualdade em todos os aspectos. É preciso então ter sempre aquele pensamento de que o mundo é completamente injusto. O mundo não é justo e é burrice cobrar a justiça do mundo, cara. Não tem sentido. Continuando, então, eu acredito que sim, podemos ser senhores do nosso destino até certo ponto da vida. Tá? Até certo ponto, por quê? Porque não adianta, é soberba, é vaidade eu acreditar que eu posso tudo, se eu apenas me esforçar. Não, a gente é suscetível ao meio em que a gente vive, às coisas que acontecem na nossa vida. Um dos princípios históricos é a gente saber que certas coisas que acontecem na nossa vida não estão sob o nosso controle. Logo, eu não sou 100% senhor do meu destino. Mas o complemento da pergunta é: venceremos se trabalharmos duro? Bom, nessa a resposta é sim. A minha opinião é que sim, venceremos se trabalharmos duro. Principalmente se trabalharmos de forma inteligente. É isso aí, cara. Fiquei até sem fôlego aqui de falar. E, bom, acho que é isso. Muito obrigado aí pela atenção, você que está ouvindo. Meu nome é Copini, sou o cara do canal Alpha Life, do Instagram Copini Alpha Life e do canal Copini, onde eu tenho a minha série Copini Séries. Agradeço mais uma vez ao Guilherme pelo convite aqui, pela participação, e um abraço para todo mundo.